Nessa aula nós vamos tratar da propagação do potencial de ação em fibras nervosas mielínicas. Então, já discutimos a diferença entre fibras nervosas amielínicas e fibras nervosas mielínicas. Recordando, aqui temos uma representação de uma fibra nervosa do tipo mielínica. E aqui a bainha de mielina, que é formada por uma deposição de várias camadas concêntricas de membrana de uma célula satélite. Neste caso aqui, a célula satélite em questão é a célula de Schwann, que está presente no sistema nervoso periférico. Então vamos ver como acontece a propagação do potencial de ação especificamente nesse tipo de fibra nervosa. Bem, mais uma vez, você vê aqui o desenvolvimento de uma fibra nervosa do tipo mielínica. Aqui seria um tipo de fibra nervosa amielínica ou uma fibra nervosa mielínica em formação. E aqui uma fibra nervosa mielínica totalmente envolvida, né, com a sua bainha de mielina. E aqui novamente uma fibra nervosa mielínica e aqui uma fibra nervosa do tipo ou algumas fibras nervosas do tipo amielínica, né? A diferença é que na fibra nervosa mielínica nós temos várias camadas da célula de revestimento, neste caso aqui uma célula de Schwann, enquanto que nas fibras nervosas amielínicas elas contam apenas com uma única camada de membrana da célula de Schwann envolvendo o axônio. A diferença é que nas fibras nervosas mielínicas, em virtude da existência dessa série de camadas, haverá um grande isolamento elétrico entre o interior do axônio e o meio extracelular. Porque devido a essas várias camadas de membrana depositadas ao redor do axônio, haverá uma dificuldade muito grande de fluxo de íons entre o meio intracelular do axônio e o meio extracelular. Portanto, todo esse segmento de axônio sob a bainha de mielina se torna praticamente impermeável a correntes elétricas. Porém, nos nodos de Ranvier, como se apresenta aqui, esse isolamento elétrico deixa de existir e as correntes elétricas, por meio do fluxo de íons, podem se movimentar livremente entre o meio intra e extracelular. Já nas fibras amielínicas, como há apenas uma única camada de célula satélite envolvendo o axônio, isso implica num mau isolamento elétrico ou numa certa facilidade de trocas iônicas entre o axônio e o meio extracelular, de modo que há uma capacidade de propagação do potencial de ação ao longo de toda a extensão do axônio. Mas nós vamos ver que aqui na fibra mielínica não há propagação de potencial de ação sob a bainha de mielina. Bem, antes de prosseguirmos, vamos apenas recordar o que é que pode evocar um potencial de ação. Então, são basicamente estes três estímulos: estímulo elétrico, químico e mecânico. E vamos ver aqui como pode haver um estímulo elétrico. Esta figura você já deve ter visto numa aula anterior, em que mostramos que um neurônio isolado, recebendo um estímulo por meio de uma pipeta que infunde corrente elétrica no seu interior, pode ter o seu potencial elétrico reduzido, como acontece aqui, ou elevado se aplicarmos estímulos negativos ou positivos, correntes negativas ou positivas, respectivamente. E quando nós aplicamos corrente elétrica positiva, elevando o potencial elétrico do neurônio, eventualmente alcançaremos o limiar de excitação, deflagrando então a abertura dos canais de sódio voltagem independentes e, portanto, o potencial de ação.
Esta elevação do potencial de membrana por um estímulo elétrico pode ser o resultado, por exemplo, de um neurônio, aqui representado, temos aqui um corpo de neurônio, aqui um axônio de um neurônio vizinho fazendo sinapse com ele, e por meio dessa sinapse ele abre canais iônicos para sódio na membrana do neurônio receptor. Este sódio que entra traz cargas elétricas positivas. Veja, o potencial de membrana do neurônio aqui era menos 65 mV. Quando ele é excitado, esse potencial se eleva para menos 45 mV. Este potencial elétrico se dissipa por todo o neurônio a partir da sinapse que está aqui representada e, eventualmente, alcança o início do axônio, chamado de cone de implantação ou zona de disparo, região que é rica em canais de sódio voltagem dependentes. Aliás, esses canais faltam na membrana do corpo do neurônio, mas estão presentes abundantemente no início do axônio. Então, quando esse estímulo alcança os canais voltagem dependentes aqui no início do axônio, eles eventualmente podem atingir o limiar de excitação, gerando um potencial de ação que se propaga ao longo de todo o axônio. Aqui você vê, numa situação semelhante à anterior, temos aqui a representação de um neurônio e aqui o início do axônio, aquela região chamada de cone de implantação ou zona de disparo, zona gatilho, que contém uma grande quantidade de canais de sódio voltagem dependentes. Quando este neurônio recebe estímulos que elevem o seu potencial de membrana, como resultado, por exemplo, da abertura de canais de sódio gerados por neurotransmissores, eventualmente o potencial de membrana desse neurônio irá subir, como você observa aqui. Ele pode não atingir o limiar de situação, o limiar de excitação em determinados momentos, mas se esse estímulo for muito forte num outro momento, ele pode atingir o limiar de excitação, como está representado aqui, e neste caso, atingindo o limiar de excitação dos canais de sódio voltagem dependentes no cone de implantação ou na zona de gatilho, isso resultará na evocação de um potencial de ação que se transmitirá ao longo de todo o axônio, seja ele um axônio mielínico ou amielínico. Uma outra forma como esse potencial de ação pode ser evocado é por meio de um estímulo químico. Aqui você vê uma representação da transmissão que acontece na junção neuromuscular entre o neurônio motor e o músculo esquelético. E você vê na sequência de figuras de A até C, de início, uma despolarização da membrana do neurônio excitatório, gerando então a abertura de canais de cálcio aqui. Isso resultará na atração de vesículas contendo neurotransmissor, neste caso acetilcolina, que irá se difundir até os receptores na membrana do músculo. Veja que esses receptores são ao mesmo tempo também canais iônicos que estão fechados, e desse encontro da acetilcolina com os canais iônicos resultará a abertura desses canais iônicos, permitindo o influxo de sódio na fibra muscular. Este sódio que entra está trazendo carga elétrica positiva, está, portanto, despolarizando a fibra muscular. Eventualmente, se essa despolarização alcançar o limiar de excitação dos canais de sódio vizinhos, poderá resultar num potencial de ação na fibra muscular. Então, temos aqui um estímulo químico capaz de evocar um potencial de ação numa célula excitável, neste caso aqui, numa célula muscular. Por fim, temos o estímulo
mecânico. No estímulo mecânico, perceba, aqui nós temos uma representação de um segmento da epiderme, e você vê aqui a presença na epiderme de estruturas nervosas especializadas na percepção sensorial. Então temos aqui corpúsculos de Ruffini, terminações nervosas livres, corpúsculos de Merkel, e temos aqui o corpúsculo de Meissner, aqui representados, inserido no meio da epiderme. Estes corpúsculos são muito sensíveis à pressão na pele, de modo que eles conseguem converter o estímulo mecânico em atividade elétrica. Isso você vê nessa representação aqui. Então temos aqui um corpúsculo de Meissner, que é uma estrutura formada por uma fibra nervosa, uma terminação nervosa, contendo aqui várias camadas de membranas de células satélites ao redor, de modo que quando nós sofremos uma pressão na pele, né, e essa pressão exerce uma deformação na pele, essa deformação é transmitida por essa sequência de membranas do corpúsculo de Pacini ao axônio que está ali no interior. E na membrana desse axônio nós vamos encontrar proteínas que são sensíveis a essa deformação. Uma vez que essas proteínas são deformadas, elas geram a abertura de canais para sódio, resultando no influxo de sódio no axônio aqui representado, gerando, portanto, uma despolarização. Essa despolarização vai resultar numa propagação de corrente elétrica pelo interior do axônio, ativando canais de sódio voltagem independentes aqui na vizinhança, e assim resultando em um potencial de ação que irá se propagar ao longo dessa fibra nervosa, e assim gerando a percepção do estímulo mecânico. Então temos aqui 3 tipos de estímulos diferentes capazes de evocar um potencial de ação: o estímulo elétrico, o estímulo químico e aqui o estímulo mecânico. Bom, uma vez que um potencial de ação tenha se iniciado, seja por qualquer um desses estímulos, o resultado final é que isso resultará na entrada de sódio no interior do axônio. Agora estamos tratando da propagação do potencial de ação em uma fibra mielínica. Então reconhecemos aqui a presença da bainha de mielina, aqui o nó de Ranvier, onde a bainha de mielina está ausente, um outro segmento coberto com bainha de mielina, mais uma vez um nó de Ranvier e assim sucessivamente. Quando esse estímulo alcança, por qualquer que seja a origem, seja um estímulo químico, elétrico ou mecânico, mas se por alguma forma ele alcançar um segmento do axônio, ele resultará na sua despolarização. Então vamos considerar que aqui tem acontecido a despolarização inicial, desprezando esse segmento inicial, esse trecho inicial. Vamos dizer que este é o início do axônio. E aqui houve então uma despolarização resultando na entrada de íons sódio. Houve então uma despolarização, um potencial de ação se iniciou aqui, e aqui você vê uma concentração de cargas elétricas positivas do lado de dentro da célula e cargas negativas do lado de fora da célula. Ocorre que ao longo de todo esse trecho da célula que é coberto com a bainha de mielina, não há possibilidade de trocas de íons entre o meio intra e extracelular. E mais adiante nós temos no próximo nó de Ranvier um estado de membrana em repouso. Então nós temos carga elétrica negativa dentro da célula e positiva fora. Ora, então nós temos aqui um dipolo, tem um polo positivo aqui e um polo negativo aqui. O que vai acontecer? A propagação de uma corrente elétrica do polo positivo para o polo negativo. Essa propagação de corrente elétrica no interior do axônio, no axoplasma,
é chamada de corrente eletrotônica. Então, essa corrente eletrotônica ou essa condução eletrotônica é uma condução de corrente elétrica numa solução salina e essa propagação é muito rápida, praticamente instantânea. E como há a bainha de mielina envolvendo todo este segmento, essa corrente elétrica se propaga da esquerda para a direita sem haver perdas pelo caminho, sem haver fuga de corrente elétrica, porque não há possibilidade de trocas iônicas sob a bainha de mielina. Então, essa corrente elétrica flui da esquerda para a direita sem perda de intensidade, vencendo grandes distâncias por vários micrômetros até alcançar aqui o próximo nó de Ranvier. Isso acelera bastante o processo de transmissão, de propagação do potencial de ação e torna esse processo também mais econômico, porque nós teremos potencial de ação apenas nos nós de Ranvier, né? Então, temos um potencial de ação aqui. Sob a bainha de mielina não há potencial de ação, o que há é uma propagação de corrente elétrica por meio da solução salina, né, do fluido intracelular, é uma corrente elétrica se propagando aqui, uma condução eletrotônica, até que essa corrente elétrica alcance o próximo nó de Ranvier, gerando um potencial que alcance o limiar de excitação e, consequentemente, a abertura dos canais de sódio e voltagem dependentes neste nó de Ranvier. E assim, um novo potencial de ação acontecerá aqui e uma nova corrente eletrotônica fluirá por meio do fluido axoplasmático até o próximo nó de Ranvier. Nesse esquema abaixo, você vê o que acontece quando há uma perda da bainha de mielina. Muitas doenças neurodegenerativas levam a essa condição, a uma desmielinização das fibras nervosas. Então, neste caso aqui, nesse nó de Ranvier, nós teríamos um potencial de ação, como aconteceu na primeira situação, haveria um potencial de ação aqui, mas com a perda da bainha de mielina, quando essa corrente elétrica for fluir deste nó de Ranvier para o próximo, devido à falta da bainha de mielina, haverá uma perda de corrente, uma troca iônica entre o meio intracelular e o meio extracelular, resultando num enfraquecimento dessa corrente iônica. Eventualmente, ela chegará tão fraca ao próximo nó de Ranvier que não será suficiente para alcançar o limiar de excitação dos canais de sódio presentes aqui neste próximo nó de Ranvier, gerando como consequência a interrupção da transmissão deste sinal. Então, o potencial de ação aconteceria nesse nó de Ranvier, a corrente elétrica se propagaria, mas com perda de energia até o próximo nó de Ranvier, e o próximo nó de Ranvier não sofreria potencial de ação, com isso interrompendo a transmissão nessa fibra nervosa. Então veja que esse gráfico representa uma perda de energia com a distância. Aqui você vê neste ponto central, representado por essa linha vertical, o ponto em que ocorre a excitação de uma fibra nervosa. E havendo a condução eletrotônica, como acontece ao longo daquele trecho coberto com a bainha de mielina, ocorre perda de energia com a distância, de modo que ela pode cair até 25% da energia inicial, né, com a distância, e isso resultaria numa incapacidade de ativação do nó de Ranvier vizinho. Então, o papel da bainha de mielina é impedir essa perda de energia que acontece com a distância, com a fuga de corrente, impedindo então a excitação do nó de Ranvier vizinho. Essa condição de perda de energia
é o que nós chamamos de decaimento do potencial de ação, né? Então, a bainha de mielina resolve esse problema, impedindo ou reduzindo significativamente este decaimento. Então, mais uma vez aqui, nós vemos nesse esquema, de uma forma bastante ilustrativa, como acontece a propagação do potencial de ação numa fibra mielínica. Então, temos aqui nesse nó de Ranvier um potencial de ação com abertura de canais de sódio e voltagem independentes e com a entrada de sódio nesse segmento. Portanto, aqui nós teríamos carga elétrica positiva predominando no interior da célula e carga elétrica negativa ficando ali do lado de fora. Do outro lado, temos um nó de Ranvier em repouso, com a membrana com o potencial de membrana em repouso. Portanto, nós teríamos aqui carga elétrica negativa e carga elétrica positiva do lado de fora, enquanto que nesse segmento despolarizado nós temos carga elétrica positiva aqui e carga elétrica negativa do lado de fora. Então, isso vai resultar numa propagação de corrente elétrica no sentido da esquerda para a direita, fazendo com que ocorra uma redução da intensidade do potencial elétrico, né, do potencial de membrana neste segmento, e assim atingindo o limiar de excitação das moléculas presentes aqui dos canais voltagem dependentes de sódio presentes aqui neste nó de Ranvier. Uma vez que estes canais de sódio voltagem dependentes forem ativados, resultará a despolarização dessa região. Aí nós passamos para o segmento inferior, né, para a figura inferior. Então aqui nós já teremos, numa continuação do que está acontecendo em cima, nós teremos aqui uma ativação deste nó de Ranvier neste segmento. Então, o que nós vamos observar aqui é a entrada de carga elétrica positiva. Ali do lado de fora ficará com carga elétrica negativa. Enquanto que nesse próximo nó de Ranvier, nós teremos aqui uma carga elétrica negativa no meio intracelular e carga elétrica positiva no meio extracelular, porque ele está em repouso. Então, a corrente elétrica se propagará da esquerda para a direita. Mas veja, no nó de Ranvier mais à esquerda, que foi o primeiro a ser estimulado, nós vamos ter já uma recuperação do potencial de membrana de repouso devido à fuga de íons potássio para o meio extracelular. Então, nós já teremos aqui a célula repolarizada nesse trecho. Teremos carga elétrica negativa aqui e carga elétrica positiva no meio extracelular. Ora, então, como este nó de Ranvier central está despolarizado, isso resultará numa propagação de corrente elétrica do polo positivo aqui para o polo negativo aqui, e também propagação de corrente elétrica do polo positivo aqui para o polo negativo ali à direita. Mas por que o potencial de ação se propagará apenas da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda? Ou seja, por que ele se propagará deste nó de Ranvier central para este à direita e não retrocederá para este nó de Ranvier à esquerda, que já se recuperou do potencial de ação? A resposta é que este nó de Ranvier à esquerda, que acabou de se recuperar do potencial de ação, ainda terá os seus canais de sódio voltagem independentes no período refratário absoluto. Isto é, os canais de sódio nesta região ainda estarão no modo inativado, enquanto que estes aqui à direita estão fechados, porém responsivos. Ambos estão fechados, este e este. Tá? Porém, os canais de sódio aqui à esquerda estão fechados e não responsivos. Aqui, fechados e responsivos. A corrente elétrica flui nos dois sentidos.
mas apenas essa que vem para a direita resultará na ativação dos canais de sódio voltagem independentes. E isso fará com que o potencial de ação acontecerá aqui também. Sob a bainha de mielina não há potencial de ação, apenas um fluxo de corrente elétrica, chamado de condução eletrotônica, é um fluxo, né, de corrente elétrica por meio da solução salina, e a perda de energia será mínima, exatamente por causa da presença da bainha de mielina, permitindo que essa propagação avance com muita rapidez para o nó de Ranvier mais próximo. Então, aqui você vê novamente a consequência da desmielinização. Então, temos que, em condições normais, o potencial de ação se propaga de nódo em nódo, né? Temos um potencial de ação aqui, depois corrente eletrotônica ao longo desse período revestido com bainha de mielina, um novo potencial de ação aqui, e assim sucessivamente, de modo que acontece potenciais de ação apenas nos nodos de Ranvier. Aqui teve um potencial de ação neste nodo de Ranvier, mas na medida em que a corrente elétrica se propaga por um axônio não revestido por bainha de mielina, há perda de corrente, eventualmente suficientemente ou de perda suficiente para não alcançar o limiar de excitação no próximo nó de Ranvier, o que pode resultar em interrupção da transmissão do impulso nervoso e daí resultando numa série de sinais e sintomas que caracterizam as doenças desmielinizantes. Quais as vantagens da propagação do potencial de ação por meio de fibras mielínicas? Primeiro, que ele acelera substancialmente a propagação do potencial de ação. Em fibras nervosas mielínicas, ele pode chegar até 100, eventualmente até 120 metros por segundo de velocidade. Então, isso representa mais de 300 km por hora de velocidade de condução. Enquanto que nas fibras nervosas mielínicas, mesmo as mais calibrosas, essa velocidade é limitada até alguma coisa em torno de 20 metros por segundo. Portanto, ele acelera significativamente a velocidade de propagação. É um processo energeticamente econômico, porque o potencial de ação acontece apenas nos nodos de Ranvier, de modo que a perturbação iônica, a entrada de sódio e a saída de potássio da célula fica restrita apenas aos nodos de Ranvier, fazendo com que a célula gaste relativamente pouca energia, gaste bem menos energia do que uma fibra amielínica, para restabelecer os gradientes iônicos de sódio e de potássio. E são necessários cerca de 100 mil a 50 milhões de impulsos sucessivos para causar um desequilíbrio iônico importante entre o líquido intra e extracelular, referentes às concentrações de sódio e potássio, e que pudessem comprometer a continuidade do funcionamento das fibras mielínicas, de modo que elas vão permitir a propagação de sucessivos impulsos nervosos sem que ocorra uma fadiga facilmente nesse processo, porque elas estão adaptadas a isso, né? Então, essas são as vantagens principais das fibras mielínicas em relação às fibras amielínicas, e assim nós concluímos este capítulo de potencial de ação.